Olá, doutor. Boa noite, pessoal. O nosso bate-papo de hoje é com o doutor Ubirajá Barroso, urologista, tem uma colinha aqui, referência no tratamento de patologias genitais complexas, especialista em distrofia vesical, professor livre-docente da UFBA e coordenador de um centro de reconstrução urogenital. Em resumo, um profissional super habilitado para bater um papo com a gente hoje sobre ampliação vesical e derivação urinária. Então já vou chamar o doutor, ele já está aqui online. Aguardando ele a aceitar o convite. Como vai, doutor? Boa noite. Como vai, Fernanda? Você tá bem? Tudo bem? Como é que Graças a andam Deus, as tudo certo. coisas? Eu tô bem Tudo também, certinho. obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceito o convite. É uma honra bater um papo com o senhor hoje. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar dessas ações de associações tão sérias que promovem não só a saúde, mas também o bem-estar e a inclusão das Verdade. pessoas. Então, Isso aí. prazer para mim. Então vamos lá. Vamos direto ao assunto que hoje eu estou com muitas perguntas, muitas questões, muitas dúvidas. Que Antes da bom, gente então. entrar no tema, eu queria que se o senhor poderia para a gente contextualizar a ampliação vesical e a derivação urinária, mais especificamente o Mitrofanoff, que é o que a gente vê mais na estrofia vesical, nas etapas reconstrutivas da estrofia vesical. Então, a gente tem aí alguns protocolos, né? Algum tempo atrás utilizava-se mais a cirurgia em etapas, atualmente usa-se muito a cirurgia da estrofia vesical em um único tempo. Agora a gente já conversa mais, já fala mais sobre a técnica de Kelly. Então, ampliação é uma etapa que está um pouquinho mais à frente, não é isso? Isso, então. Eu acho que primeiro assunto que a gente deve tratar é sobre essas questões de definição. Porque muitas vezes Uhum. cria uma falsa expectativa na família. Então, quando a gente diz que a cirurgia vai ser uma cirurgia em um tempo, se pressupõe que será o único tempo. Isso nunca ocorre, tá? Então, eu Uhum. diria que é apenas uma forma de diferenciar entre a cirurgia estagiada e aquela cirurgia que você vai fechar a bexiga e a uretra e muitas vezes já fazer uma pequena reconstrução de colo na saída da bexiga em um tempo só. Mas Uhum. rarissimamente esse vai ser o único tempo da cirurgia. Geralmente a Certo. gente vai precisar de uma cirurgia lá adiante. Então, eu diria que uma cirurgia em um tempo é apenas uma definição, mas que não deve falsamente criar expectativas que não são condizentes com a realidade. Então, basicamente, depois que se fecha a estrofia, seja ela de forma, né, tentando se fechar todos esses aspectos em um momento só, ou fazendo ela por estágio, e a tendência hoje é fazer toda ela em menos tempos possível, né? Então, fechar a bexiga, fechar a uretra e já reconstruir um pouco do colo da bexiga. Essa é a tendência atual. Depois disso, geralmente a gente vai seguir a criança e observar, principalmente na fase de continência urinária, como é que ela se comporta. Então, por Uhum. exemplo, uma criança com 3, 4 anos de idade, a gente espera, né, uma criança que não tenha nenhuma anomalia de bexiga, espera que ela comece a largar a fralda, ter treinamento miccional, e com a idade de 5 anos, que é a idade de maturidade neurofisiológica, em que a gente espera que toda criança esteja continente. Então, por exemplo, uma criança que perde urina, sendo ela estrófica ou não, a partir dos 5 anos de idade, não é normal. Nenhuma criança. Uhum. Tá? Então, eu diria que essa é a idade limite para a gente começar a pensar em um tratamento outro que possa promover a continência urinária. E aí, a ampliação vesical, eu diria que é a última parte, né? Seria o procedimento final
na tentativa de se ganhar uma continência urinária. Por que que as crianças com distrofia, muitas delas, a gente vai chegar nesse percentual logo mais, mas muitas delas vão precisar de ampliação de bexiga? Porque à medida que ela nasce com uma bexiga estrófica, antigamente se pensava que ela fechava e era uma bexiga, digamos assim, normal. Hoje a gente sabe que a bexiga estrófica, ela é uma bexiga que a musculatura da bexiga, porque a bexiga é um músculo que tem capacidade de se contrair, mas a bexiga estrófica, esse músculo é entremeado por fibras colágenas, ou seja, por fibrose. Então, a contração de uma bexiga de uma criança com estrofia não é igual a uma contração de uma criança com bexiga sem estrofia. É uma contração mais fraca. E a gente sabe que essa fibrose, ela perde a elasticidade. Então, a bexiga estrófica, ela não somente ela é uma bexiga que ela é mais fraca na contração, mas também ela é mais dura. É como, mal comparando, mas para ficar mais claro, uma bolinha de soprar, né, aquela bexiga de aniversário, de uma bola de futebol, ou bola de tênis. Quando a gente enche uma bola de tênis, a pressão vai aumentar mais do que com uma bola de soprar. Então a bexiga estrófica ela é mais endurecida. De modo que, quando chega principalmente aos 5 anos de idade, e que nós nos preocupamos mais com a continência, porque nessa idade que a criança começa a sentir mais o fato de estar de fralda, nós temos então que pensar em procedimentos que possam fazê-la continente. E aí que nós temos que estudar a bexiga. Porque, por exemplo, se nós estudamos a bexiga, e essa bexiga ela é uma bexiga que cabe menos de 50 ml, é uma bexiga que dificilmente ela vai se desenvolver. Então, é uma bexiga que mesmo que a gente faça algum procedimento na saída dela para aumentar a resistência, porque o que acontece na estrofia? O esfíncter da uretra, ele não se fecha. O esfíncter da uretra é aquele esfíncter que contrai e que dá continência urinária, que na hora de urinar ele abre para a bexiga esvaziar. Então, o esfíncter, ele não engloba a uretra, ele fica como se fosse uma ferradura aberta. Então, ele perde essa capacidade. Então, o que é que nós temos que fazer? Artificialmente, aumentar a resistência da uretra com procedimento cirúrgico para poder fazer com que a bexiga ela se desenvolva e que é como se a gente fechasse a torneira, fechasse o cano de saída. O que que isso pode trazer para a bexiga? Algumas crianças vão bem, eu diria que uma minoria delas vai bem, mas a maioria vai fazer com que, como eu falei, por elas ter fibrose, por ela ter colágeno entre a musculatura, ela não consiga contrair de forma suficiente para vencer essa resistência que foi criada artificialmente. Sim. Também, se você não criar uma resistência tão boa, a torneirinha fica aberta e a bexiga não desenvolve. Se você cria uma torneirinha muito mais fechada, em compensação, ela muitas vezes não tem a capacidade de contrair. E aí que entra a ampliação. Aquelas bexigas que são pequenas, quando a gente fecha a torneirinha, fecha a uretra, elas vão precisar ser ampliadas. Aquelas bexigas que são bexigas que já têm uma boa capacidade, que tem bexiga já com 100 ml, por exemplo, é uma bexiga que a gente vai fechar a torneirinha, mas a gente vai esperar ela se desenvolver. E aí existirão dois grupos. Um grupo que vai se desenvolver com baixa pressão e vai ficar continente, e outro grupo que a gente, na observação, vai perceber que é uma bexiga ainda pequena e ela vai precisar ser ampliada. E o Mitrofanoff entra onde? Eu sei que boa parte do grupo aqui presente já sabe o que é Mitrofanoff, mas pode ser que alguém não saiba. O que é o Mitrofanoff? O Mitrofanoff nasceu da ampliação vesical. Aí é a beleza, né, de uma pesquisa levar a outra. Então, ampliação de bexiga nada mais é do que nós
tirarmos o segmento de uma alça intestinal, preservando toda a vascularização, não é? Ou seja, exclui esse segmento, nós suturamos de novo a alça prévia para poder refazer o trânsito intestinal. Então, nós ficamos com uma alça tubularizada, livre, vascularizada. Então, nós abrimos esse segmento, reconfiguramos e fazemos como se fosse uma cúpula. Abrimos a bexiga e fica uma cúpula sobre a outra cúpula e nós aumentamos a bexiga. É isso que é ampliação. Certo. Sim. Vindo disso, o Dr. Mitrofanoff, que é um francês, em 1980, ele publicou que se você pegar o apêndice, que é um tubo natural que a gente tem, é um órgão vestigial, que a gente achava que não servia para nada. E aí o Dr. Mitrofanoff, justamente, ele achou uma utilização para o apêndice fantástico, que é tirar o apêndice do intestino, que ele fica na região do seco, lá embaixo, na região direita inferior do abdômen, mobiliza ele, preservando a vascularização, que é a artéria apendicular. Então, leva-se esse apêndice com vaso, corta a ponta, ele fica um tubo perfeito. E aí, esse tubo ele é suturado, né? Ele é anastomosado, ou seja, ligado na bexiga natural. E da bexiga natural, a gente coloca ele no abdômen. O local do abdômen pode ser diversificado. Eu gosto de colocar na região do umbigo. Como quem tem estrofia nasce sem umbigo, nós, ao mesmo tempo, e temos uma publicação de alguns anos atrás, mostrando como é que pode se fazer umbigo, justamente colocando o apêndice. E por que se faz o Mitrofanoff? Porque na hora que a gente fecha a resistência da uretra, automaticamente pode ser que a criança entre em retenção urinária. Por quê? Porque a bexiga, às vezes, não tem aquela capacidade de contrair. Se ela entra em retenção urinária, ela vai precisar cateterizar, vai precisar sondar essa uretra. Só que a uretra de uma criança com estrofia, ela muitas vezes é irregular pela reconstrução da uretra. Então, o cateterismo ele não é possível. Então, é comum, quando a gente faz o reforço do colo da bexiga, né, da saída da bexiga, nós já fazermos uma via alternativa de cateterismo para que a criança não entre em retenção e seja uma urgência. Então, só para terminar e exemplificar, essa semana eu recebi uma criança no meu consultório e os pais um pouco chateados com o médico, porque ele tinha feito um reforço da saída da bexiga e tinha feito o Mitrofanoff. E um outro médico tinha dito que aquilo tinha sido desnecessário e ele estava chateado com o médico antes. Eu falei, olha, ele fez o certo. Porque na hora que a gente faz uma questão de segurança, saída, né? É lógico, porque para não ter uma urgência médica e na hora não ter como... Se, por exemplo, isso não vai prevenir ele de urinar. Então, o fato de fazer o Mitrofanoff não evita que ele tenha uma micção normal. Ele vai continuar urinando se ele estiver urinando, estiver continente, com pouco resíduo pós-miccional, ou seja, pouca urina que fica para trás da micção na bexiga. Esse Mitrofanoff vai perder o uso. Se ele estiver produzindo um muco que seja desconfortável na bexiga, a gente tira o Mitrofanoff depois. Mas, geralmente, isso não é necessário, porque ele próprio fecha e ele perde a sua utilização. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Normalmente, então, é feita uma tentativa. Antes de chegar no momento da ampliação e colocar a derivação urinária, Mitrofanoff, no caso, é feita uma tentativa, uma cirurgia. Essa cirurgia que o senhor estava falando anteriormente é o estreitamento do colo vesical? É a plástica que fala, não é isso? Isso. Então, normalmente, essa é a última tentativa, digamos assim, antes de tomar ir para o próximo passo, que seria ampliação e Mitrofanoff, certo? Certo. Porém... é complicado falar em distrofia vesical porque cada caso é um caso, tem que ser avaliado individualmente. Isso. Existe essa questão, né? Então a gente pode, talvez, assim, trazer aqui, contextualizar uma pessoa que tem distrofia vesical clássica, que não tem outras questões relacionadas, um refluxo que seja um grau muito elevado.
A gente pode trabalhar com esse perfil de distrofia? Eu acho que fica mais fácil, porque é um universo com várias vertentes, né? Isso. A gente pode exemplificar. Obviamente, você falou tudo certinho, Fernanda. A gente tem que individualizar cada caso. Mas a gente pode ter casos conceitos. Por exemplo, Sim. uma criança que chega com 4, 5 anos, ela está incontinente, e a gente faz uma plástica da bexiga, uma plástica do colo. Se for uma bexiga muito pequena, bexiga de 20, 30 ml, por exemplo, ela não vai crescer. Tá? Sim. Ela não vai crescer. Então é melhor a gente esperar um pouco mais e com 5, 6 anos já partir para um fechamento com ampliação de bexiga. Certo. Tá? Eu tenho uma pergunta em relação Tá. a isso, doutor. Veja bem. Vamos lá, então, exemplificando. É uma criança que chega nessa idade, 5 anos, e é feita a tentativa do estreitamento do colo vesical. É necessário, a família já está meio que avisado que essa etapa não dando certo, porque o que eu imagino? Fazendo ali, apertando um pouquinho o finalzinho do colo vesical, e a bexiga sendo muito pequena e ela não favorecendo tanto. Eu imagino que essa bexiga, por ter uma alta pressão, se for o caso, ela retorne essa urina para cima, ou certo? Isso pode trazer aí consequências complicadas para o rim, no caso. Correto? Isso. Isso. E Só aí, que quando... pode falar, por favor, fica à vontade. Só que quando a gente faz a plástica do colo, é uma cirurgia que chama Young Dies Ledbetter. Ledbetter, ele fez a última modificação, que é, para fazer uma plástica mais efetiva, reimplantar os ureteres. Então, na hora que a gente faz a plástica do colo, nós já recanalizamos os 2 canais do rim e tratamos o refluxo. Certo. Entende? Então, Sim. esse perigo de subir a urina, ele é menor. Mas não é só esse o problema, porque se ela não consegue contrair, imagine uma bexiguinha de 40 e 50 ml, tá? Não consegue, um garoto de 5 anos que deveria ter, a gente faz uma conta assim, é 5 mais 1 vezes 30. Então seria 180 ml de bexiga que ele teria de capacidade. Então uma bexiga pequena. Se a gente fecha o colo e ele não consegue urinar, o rim ele drena para a bexiga, mesmo que a urina não volte, o rim drena para a bexiga não é por gravidade, é por diferença de pressão. Então, se fica aquela bolinha ali, a bexiga muito tensa, o rim ele vai entrar em hidronefrose, ele vai dilatar. Sim. E é um problema, entendeu? Então, o médico que trata de distrofia, ele já tem que falar para a família que numa bexiga dessa não adianta fechar ou fazer a plástica, não fechar completamente, mas fazer a plástica do colo sem fazer ampliação, porque vai expor a criança ao risco e vai ser desnecessário, vai ter que fazer depois a ampliação da bexiga. Entendi. Eu sei que isso... Sim, pois não. A minha pergunta em relação a dividir essa informação com a família é porque eu imagino que depois desse estreitamento do colo vesical, dando alguma questão, algum problema, não digo nem uma bexiga de 40, 50 ml, um pouquinho mais, mas se der alguma questão, algum problema, eu imagino que você não tenha um longo tempo depois para programar uma ampliação com calma. Talvez exista aí a necessidade emergencial de já programar próximo ali da data. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque eu entendo que para partir para uma cirurgia de ampliação, existe aí uma preparação para a criança, afinal de contas, ela vai entrar em cirurgia sem o cateterismo, vai sair com o cateterismo. É uma nova demanda, uma nova realidade para a criança, né? Então, sobre a importância dessa preparação do paciente. Então, fez essa etapa do estreitamento vesical e por alguma razão não deu certo, não teve sucesso nessa etapa. Para dizer que próximo daquele momento já tem aí uma programação de uma ampliação próxima, digamos assim. Não demora, daqui a tantos anos, então a gente vai partir para ampliação. Existe aí uma emergência, é isso que eu quero dizer. Não. Se a gente antecipa que haverá uma emergência, a gente já propõe no primeiro procedimento fazer ampliação.
tá? Ampliação, entendi. Que é a minoria, Entendi. né? A Tá. maioria a gente vai tentar fazer a plástica do colo, e Uhum. aí já propõe fazer, a gente discute isso com a família, mas Uhum. propõe fazer o Mitrofanov já Certo. nesse procedimento, porque aí sai dessa urgência que você falou. Porque se ele tiver um Entendi. mecanismo de saída e a bexiga ficar muito tensa, o rim começar a dilatar, faz o cateterismo por cima, ou passa uma Uhum. sondinha, aguarda, e aí vai se decidir pela ampliação de forma eletiva, ou seja, Sim, marcando. entendi. Eu sei que para os pais de distrofia, falar de ampliação não é um assunto que eles gostam. Ninguém, assim, a gente quer que a criança, que o nosso filho urine tenha a vida mais habitual possível. Então, Sim. a expectativa, até pelo que se relatava há muito tempo atrás, de uma criança estrófica que vai urinar normalmente, vai ficar seca, porque hoje se sabe que aqueles dados do passado não condizem tanto com a realidade, tá? Então, cria-se essa falsa impressão que a maior parte vai urinar normalmente sem problema nenhum, quando não é verdade. Certo. Tem um estudo Uhum. multicêntrico americano, de centros de excelência, em que eles seguiram esses pacientes por segmento de 20 anos e que mostra Uhum. que, no final das contas, 70% dos casos precisaram ser ampliados. 70%. Entendi. Entendeu? Então, mas eu entendo que é mais difícil, diferentemente de crianças, por exemplo, com bexiga neurogênica, e que já começa o cateterismo desde cedo, e que já tem uma expectativa de não urinar, quando se propõe uma ampliação de bexiga, que não vai mudar a rotina, porque já fazem cateterismo desde bebezinhos, é muito mais fácil. Sim. Mas eu acho que a mensagem que eu tenho que deixar aqui é que a ampliação de bexiga não é um bicho de sete cabeças e promove em muitas crianças qualidade de vida. Sim, Por com quê? certeza. Porque a ideia da ampliação é deixar a criança seca. Uhum. Porque para não deixar seca, não precisa nem fazer a plástica do colo vesical. A plástica do colo vesical já é uma tentativa da gente promover a continência, não é? Certo. E aí, obviamente, cada caso é um caso. O que é uma continência socialmente ajustável? Para alguns pacientes, significa 3 horas, para outros 4 horas seco, sem perda nenhuma. Para outros significa não usar pad, não usar absorvente, não usar fralda. Sim. Então, aí a gente tem que também individualizar. Porém, o que eu converso eu tento desmistificar, porque os pais, muitas vezes, têm tanto receio que os garotos crescem com esse receio e muitos deles optam por não fazer somente por medo de um procedimento no futuro. Porque é difícil, às vezes, um garoto de 14, 15 anos, ele vai se habituando e o cérebro da gente é inteligente, a gente se adapta, né, com aquilo Sim. que é bom e se adapta com aquilo que é desagradável, né, que é a nossa resignação. Né? Uhum. Isso é para a sobrevivência da espécie. Mas é Sim. possível ficar seco. Tá? A gente tem a oportunidade de desmistificar, bem como o senhor falou aí. Bom, a gente pode falar um pouquinho a respeito da cirurgia em si? Qual é a preparação para essa cirurgia? O tempo que normalmente fica no pós-operatório, antes da alta? Se existe algum treinamento para o cateterismo ainda no hospital? As principais intervenções? Um pouquinho do que acontece na cirurgia mesmo. Então, hoje em dia, o que a gente usa normalmente é o ileum. O intestino Uhum. tem dois segmentos, um segmento mais fino e um segmento mais grosso. Há pessoas que usem o segmento mais grosso, que é o colo. A minha preferência é usar o mais fino, que eu acho que ele distende melhor, Uhum. para fazer a ampliação. Então, como eu uso o segmento mais fino, não há uma necessidade de preparação do colo antes. O que é preparação? Preparação é usar como se fosse uma lavagem de cima para baixo. É usar um manitol ou polietileno glicol, que são substâncias
que lavam o intestino para poder deixar, digamos assim, com a menor quantidade de líquido intestinal possível. Hoje a gente sabe que isso desorganiza a flora e é desnecessário e pode não ser a melhor opção. Então a gente Sim. não faz essa lavagem, a gente deixa basicamente no dia anterior com a criança bebendo ou um adulto que seja líquidos claros, ou seja, líquidos que não têm resíduo, então sem beber sopa ou coisas que o valha, Uhum. e isso no dia anterior. Certo. No dia da cirurgia, pode internar no dia próprio da cirurgia, e aí nós fazemos um antibiótico preventivo para fazer a operação e mantemos esse antibiótico no pós-operatório. Se for uma ampliação somente, ela dura aí em torno de 2 horas e meia, 3 horas de cirurgia. Uma ampliação com mitrofanof em torno de 4 horas de cirurgia. Se a gente for fazer a reconstrução do colo, a ampliação com mitrofanof em torno de 5 horas de cirurgia. Como há um ponto que a gente dá no intestino, sutura intestinal, ele Uhum. vai ter que ficar de dieta zero depois. Então, porque com o próprio trauma cirúrgico e a cirurgia no intestino, existe o que chama de íleo paralítico, que é um momento em que o paciente ele fica com o intestino um pouco preguiçoso. Isso dura em torno de 2 a 3 dias. A partir Certo. daí, 2 a 3 dias começa com dieta líquida um dia, dieta líquida completa, aí vai ser sopa no outro dia, depois pastosa no outro dia, depois uma dieta branda. Quando aceitar a dieta branda, ele tem condição de alta. Quanto tempo dura isso? Certo. Eu diria que uma ampliação de bexiga, a internação dura em torno de 6 a 10 dias. Dificilmente passa de 10 dias e dificilmente sai antes de 6 dias. É uma Uhum. ampliação, é uma cirurgia que é muito sistematizada, ou seja, é como toda cirurgia reconstrutora, é como uma cirurgia plástica, digamos assim. Você tem todos os passos direitinho que você faz em um e faz na maioria. Então, como é Certo. muito sistematizado, nós temos poucas surpresas no pós-operatório. Então, é muito Uhum. difícil uma cirurgia no pós-operatório ela ter ter complicações, por exemplo, que afetam a vida. Então, eu, por exemplo, nunca tive um problema de um paciente estrófico que tenha comprometido a saúde dessa forma, ou que tenha ficado na UTI durante grande tempo por conta do procedimento cirúrgico. Sim. Então é isso. Aí depois, com a ampliação, ele sai basicamente com 2 sondas, uma sonda pelo canal da uretra, uma Uhum. sonda pela bexiga ampliada, e se tiver um mitrofanof, uma terceira sonda. Essas sondas, elas vão ter que drenar, então é muito importante que no pós-operatório esteja-se muito atento à drenagem das sondas, porque o intestino ele começa a produzir muco, e esse Uhum. muco pode entupir a sonda. E Sim. se entupir a sonda, pode comprometer a cirurgia. Então, é preciso ter uma enfermagem qualificada. Então, na nossa equipe, por exemplo, eu tenho uma enfermeira nossa da equipe, mas o hospital ele também tem que ser qualificado com enfermeiras que estejam ali, olhando a sonda. Eu diria que essa é uma das complicações quando se faz em algum local com menos experiência, que haja um problema na bexiga nessa fase. É uma complicação mais Certo. desagradável, porque Sim. pode ter vazamento e ter fístula. Também tem o Certo. dreninho, né, no abdômen para não deixar coletar urina. Um quarto tubo também, que é o dreninho do abdômen. E aí, Certo. e aí a gente vai lavando. Geralmente, a partir do segundo dia, eu começo a lavar. Eu pego uma seringa grossa e começo, injeto 40 ml, puxo, vou lavando para tirar o muco e diminuir a chance de obstrução da sonda. Uhum. Quando ele está apto para ir embora, ele vai com todas as sondas, menos com o dreno. Então, aí eu vou tirando as sondas no pós-operatório.
E aí é variável, varia também de caso para caso, mas em Uhum. geral o mitrofanof eu tiro com 15 dias, 2 a 3 semanas, e aí a pessoa já pode começar a cateterizar. Depois eu tiro a sonda da uretra e com um mês eu tiro a sonda da cistostomia, que é a sonda mais grossa. O Uhum. material tem que ser de silicone, porque são crianças multioperadas, geralmente muitas vezes alérgicas ao látex, É, tem que ser de silicone e já sai com o treinamento do cateterismo, tá? ótimo. Já sai Isso, com o isso que eu ia treinamento. perguntar. Isso. É. Eu acho que também existe Inclusive um com medo muito treinamento para grande, lavar. né? Sim, entendi. Vamos seguir aqui com as perguntas, porque o senhor foi falando, já foi respondendo várias perguntas que eu havia separado aqui. É, deixa eu achar aqui. Uma coisa que o senhor falou é interessante. Existe, então, a possibilidade, em alguns casos, de ter ampliação e não ter o mitrofanof? Em alguma cirurgia? Não, no caso, na distrofia? Distrofia, não. Certo. Para outros casos de ampliação, sim. Mas Uhum, distrofia não é recomendável por essa plástica que a gente faz no colo. E aí, certo. uma retenção numa ampliação é mais grave, porque pode romper a bexiga. Então, a ampliação de uma bexiga estrófica ela já vem junto com o conduto de Mitrofanoff. Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente tem uma publicação no Journal of Urology. O que a gente fez em meninas? A gente pegava o apêndice e Uhum, colocava o Mitrofanoff via vaginal para poder ser um ortotópico, ou seja, ser uhum. um meatinho tópico que pudesse cateterizar pelo meato. Mas não é um trabalho que eu diria desnecessário, porque com o biguinho que a gente faz, ele vai muito bem Fica e imperceptível, né? apesar da gente ter feito isso no passado, hoje a gente não preconiza mais. E após essa cirurgia, a uretra, então, ela sai da cirurgia ainda aberta, inclusive com sonda, como o senhor falou. Em qual momento essa uretra é fechada para sair da fralda, no caso? Aí vai depender muito de quantos procedimentos que foram feitos antes, tá? Uhum, Quando a gente faz uma ampliação de bexiga, a gente vai fechar o colo de uma forma mais estreita, para certo. poder, justamente, para poder dar uma continência maior. Se persiste extravasando a urina pela uretra, aí o próximo passo é serrar o colo, ou seja, fechar o colo Uhum, da bexiga. Só que a gente, nesse passo da ampliação, a gente discute com a família. Por quê? O que é que ela quer? Fazer um procedimento que pode não ser definitivo, e esse número é um número que não existe, tá? Por quê? Porque varia de paciente para paciente, do que foi feito antes. Mas eu diria que metade vai ficar continente, a outra metade não vai ficar continente, grosso modo falando. E uhum, aí tem que discutir para a família se ela quer estar no lado de já ter uma cirurgia só para resolver tudo certo. ou pagar para ver e fazer uma cirurgia com reconstrução, com ampliação e com plástica do colo e para ter uma via, porque quando a gente deixa a uretra, a gente fica com 2 vias de cateterismo. Quanto mais a Uhum, gente deixar 2 vias de cateterismo, é melhor. Por quê? Porque se uma tampar, a gente tem a outra. certo, sim. Entendeu? Então, a gente discute com a família os prós e os contras da gente deixar a uretra ou não deixar a uretra. Se a gente deixa a uretra, a gente pende a balança para o lado, né, de ter mais incontinência, mas Uhum, mais segurança de 2 lugares para cateterismo. E quando a gente sim. fecha a uretra, a gente ganha na continência, mas em compensação, a gente deixa uma via só de cateterismo. Isso aí sim é bastante individual. Certo. Existe algum caso de uma boa resposta em relação à plástica do colo, de ter conseguir a continência, um bom espaçamento de horas?
e ter a reversão do Mitrofanoff? Ou é indicado que, independente de você ter alcançado a continência através da uretra, permanecer com o Mitrofanoff? Existe a Isso. reversão? Então, geralmente, quando a gente faz uma ampliação, a gente vai fechar mais o colo. Uhum, Então, a possibilidade de cateterismo pela uretra cai bastante. Então, a uhum. gente vai privilegiar o cateterismo pelo Mitrofanoff. E a uretra seria como se fosse uma via alternativa de segurança. Mas se porventura a gente perceba que ele está continente, a gente faz esse teste também, Uhum, cateterizando pela uretra, ele está continente. Aí não vai precisar do Mitrofanoff, obviamente. Mas a entendi. gente tende sempre a cateterizar pelo Mitrofanoff. Por quê? Porque quando a gente não cateteriza pelo Mitrofanoff, ele fecha. 100% das vezes. Ele, Uhum, a pele, ela estreita, ela é estenosa. Então a gente privilegia sempre tentar fazer pelo Mitrofanoff, que é mais simples, né? Cateterizar pelo Mitrofanoff é mais simples do que cateterizar por baixo. Então, sim, essa seria a via, ao nosso ver, a via melhor. entendi. Aproveitando então essa deixa, muitas pessoas reclamam em relação aos grumos. A gente chama de grumos, não sei nem se é esse o nome correto. Produzidos pelo tecido intestinal, né? Que fica ali completando a bexiga. Então, isso é normal? Existe alguma maneira de controlar essa quantidade? É, Então, assim, como é que fica essa limpeza? A gente precisa se preocupar com os grumos? Então, os grumos, né, que é o muco, o intestino ele tem células mucosas. Uhum, E essas células mucosas vão produzir o muco. Esse muco vai gerar os grumos. sim. Qual é a consequência desses grumos? Basicamente, entupir a sonda. E Uhum, existe uma teoria de que ele aumenta a formação de cálculos, de pedra. Isso é um pouco uhum, controvertido. A gente fez um estudo que mostra que bexigas que juntam urina e bexigas ampliadas, elas produzem quase a mesma quantidade de pedra. Então não é muito muco que faz produzir cálculo, mas sim aquela urina que fica retida, que não consegue esvaziar completamente. Mas digamos certo. que haja um aumento, né, um pouco, nem que seja um pequeno, mas um aumento de formação de pedra na bexiga. Então, essa pode ser uma consequência. E a outra consequência seria, por exemplo, entupir a sonda e dificultar a drenagem. Sim. Tá? Você passar uma sondinha e aí ela fica entupindo, você tem que sair, lavando e tal. Então, a bexiga ampliada ela deve ser lavada diariamente. Não precisa mais de uma vez por dia, mas Uhum, diariamente. À medida que a bexiga ela vai persistindo, né, tá lá ampliada, a criança vai crescendo, essas células mucosas, até mesmo pela ação da urina, elas vão também sendo destruídas. Então, uhum, um muco de uma bexiga de 10 anos de ampliação é diferente de uma bexiga de 2 anos de ampliação. Produz sim. menos. E aí varia de cada caso. A família ela vai sentindo. Às vezes ela começa a lavar diariamente e vê que está produzindo muito menos do que antes. Às vezes não sai quase nada. Aí você vai de dois Sim. dias. É Mas preciso uma disciplina, né, doutor? é preciso uma disciplina. Verdade. Existe uma média de vezes de cateterismo ao dia? Isso pode variar também, mas uma média para a gente ter uma ideia. Isso. Então, antes disso, eu sei que algumas pessoas recomendam mucolíticos. Sabe aquelas medicações que se usa para tosse? Uhum, Obviamente não pode ser nada com açúcar, porque quem faz cateterismo sempre, ou quase sempre, tem bactérias que crescem na bexiga, sim. mesmo na bexiga ampliada. Isso não é problema, são bactérias comensais, bactérias que vivem lá e convivem, até impedem que bactérias patogênicas, bactérias agressivas, cheguem na Uhum, bexiga. Então, sim. nunca foi provado que esses mucolíticos eles resolvam. Então, eu sei que algumas pessoas fazem,
Sim, Não condeno isso absolutamente, mas na minha prática eu não uso, porque eu acho que é tanta demanda, né, que tem cateterismo, tem que lavar, se ficar injetando sim. ainda mucolíticos, eu acho que é mais trabalho. Lavagem seria somente o soro, então, é isso? Lavagem com soro ou com água destilada. Com Perfeito. relação a quanto tempo de cateterismo, isso é um aspecto importante. Uma vez ampliou a bexiga, ampliar a bexiga igual cateterismo. Deve-se evitar fazer com que haja micção voluntária, ou seja, que a criança urine voluntariamente. Isso é um equívoco. Por quê? Porque isso Uhum, vai forçar a área de sutura e pode facilitar a ruptura de bexiga, tá? Então, certo. vai fazer cateterismo. Quantas vezes? 4 vezes por dia. É o Perfeito. ideal. Não se deve passar muito tempo, porque vai fragilizando a alça. E não há necessidade de fazer menos tempo, porque a bexiga ampliada, ela permite que se dê esse espaço aí de a cada 4 ou 6 horas, sem problemas. E aí também, a bexiga que é mais ampliada, que usa muita alça, ela vai produzir mais muco. Então tem que achar a equação da quantidade Sim, de alça adequada para aquela bexiga. sim. Então, em relação ao cateterismo e lavagem, realmente a disciplina é a receita, né? É É o a receita. principal. Mas se Sim. adapta e É, também não leva muito tempo. Se você pegar uma seringa maior, uma seringa de 60 ml, você faz isso em uhum, pouquíssimo tempo. sim, certo. Isso tudo que a gente conversou até agora em relação à ampliação e o cateterismo, vale também para essa nova técnica que vocês estão utilizando agora, a técnica de Kelly, ou tem alguma diferença? Vocês acreditam que essa técnica pode beneficiar um pouquinho mais a questão da continência também? Ou segue o mesmo pensamento? Essa foi A uma pergunta princ- que entrou agora. Isso. A Uhum, princípio, assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado com os novos procedimentos que deem falsas expectativas. Apesar de eu uhum, ser um entusiasta da técnica de Kelly, eu acho que o pênis ele tem adquire um tamanho maior. Esse, até agora, é a principal vantagem, a meu ver, uhum. do tamanho peniano. A princípio, a gente consegue mobilizar a musculatura e colocar ela à frente do colo da bexiga, o Uhum, que seria também uma vantagem, mas se isso vai se refletir numa continência futura, isso não há, é muito recente, não há certo, trabalhos que possam mostrar, que ainda mostrem, né, que já mostrem isso aí. Não tem segmento certo. suficiente. E o nosso segmento Entendi. aqui do nosso grupo multi-institucional, que a gente tem um grupo muito interessante, muito Uhum, entusiasmado, né, de muita gente bacana que se isso aí. A reúne. gente acompanha. Exatamente. Aí tem o Nicanor, o Juvelino, o Hélio Buzon, o Só Amarante, fera. a Maria Helena, são o Eduardo lá de Rio Grande do Sul e outros tantos aí que são pessoas bem sérias, bem legais e que tá fazendo isso com muita parcimônia. Isso que é Que importante. bom, sorte a nossa. Vamos fazer o seguinte, veja bem, a gente está com o tempo aproximando do fim. Eu tenho algumas Tá, perguntas e eu vou tá. te passar essas perguntas aqui. Vamos lá. Isso aqui eu já fiz. Ah, sim, uma coisa importante ainda em relação ao cateterismo, só para finalizar esse ponto. Em relação a deixar a sonda no canal no período da noite, para quem tem perdas, escapes pelo estômago, né? Através de Mitrofanoff. Isso é indicado? Como é que funciona isso? Então, esse conceito do cateterismo noturno, que é o conceito Hum. de um americano, que é o Stephen Coffey, ele é Uhum. basicamente um conceito para a bexiga de alta pressão. Então, se a bexiga Certo. ela tem alta pressão, durante o dia a gente consegue manobrar a alta pressão com cateterismos a cada 4 horas. Mas ninguém dorme Uhum. 4 horas, né? E a gente vai Sim. dormir 8 horas, a criança às vezes 10 horas.
Então, como é que vai Sim. ficar essa bexiga de alta pressão em 10 horas? Então, para proteger a bexiga e, consequentemente, proteger os rins, se deixa uma sonda durante a noite para poder Uhum. descansar a bexiga, deixar a bexiga em pressão zero, tá? No caso da estrofia de Interessante. bexiga, isso não tem sentido. Por quê? Uhum. Porque a pressão da bexiga raramente é alta o suficiente para prejudicar os rins. Quando se faz a ampliação, ela já está com baixa pressão, então não precisa deixar a sonda noturna. E quando o Sim. mitrofanol está incontinente, que acontece, o mitrofanol ele tem precisa de remodelagem algumas vezes ou mexer alguma coisa para deixar ele funcionando como a gente quer. E aí a incontinência Uhum. pelo mitrofanol é rara, mas acontece. Nós recorrigimos, fazemos. Ou se estreitar, a gente corrige o estreitamento. Se tiver incontinente, a gente corrige a incontinência. Ao invés de ficar Tá. lançando mão de... Porque se a gente coloca uma sonda para drenar, se o mitrofanol está incontinente, já está drenando, então não tem nada o que fazer. Sim. Entende? Entendi. Claro. E a incontinência do mitrofanol não é difícil de resolver, é simples de resolver. Então, Entendi. eu não colocaria. Raramente um paciente com estrofia precisa de sonda noturna. Diferentemente de bexiga neurogênica e válvula de uretra posterior, que são duas questões diferentes. Entendi. Certo. Bom, vamos seguir então. Posso deixar só no período da noite? Ok. É bom que o senhor vai explicando e já vai acabando todas as dúvidas. Vamos lá. Que bom. É, queria também que o senhor falasse um pouquinho em relação ao risco da reutilização das sondas. Muitas Ah, pessoas não têm a possibilidade de comprar a quantidade de sondas necessárias, ou quem depende das sondas através do governo também não conseguem ter a quantidade necessária. Como isso. é que fica essa situação? Então, a gente sabe que na Europa, nos países, não é, ocidentais, na Europa Uhum, Ocidental e nos Estados Unidos, eles usam aquela sonda descartável, que é autolubrificada e que é muito fácil de usar. Você coloca, uhum, ela já tem uma areazinha que prega na pia, e aí é só abri-la, pegar a sonda, passar ela toda ela lubrificada por igual. Você não precisa pegar na ponta você pega só na base dela. Ela é durinha uhum. e você passa, não tem nem contaminação. Então, nesses países, essa sonda é utilizada. Só que essa sonda ela é muito cara. E ela vem Sim. muito cara para o Brasil. E aí, a gente tem que pesar o benefício com relação ao custo. Então, o que é que os trabalhos dizem? Eu não vou dizer nem como experiência pessoal, porque eu tenho experiência com as duas sondas. Mas o que Certo. é que os trabalhos dizem? Que não é muito diferente a, a chance de infecção urinária, a taxa de infecção urinária entre uma sonda e outra. Então, se eu usar aquela sonda que é reutilizada, geralmente eu digo, eu uso uma sonda por dia e no outro dia eu peço para trocar. Tá? Se a pessoa quer usar uma sonda por vez, tudo bem. Mas Uhum, tem pessoas que não podem pagar. Então eu digo, olha, então use uma sim. sonda por dia. É E a, trabalhar com a realidade. e a reutilização da sonda não aumenta significativamente a chance de infecção urinária. E não sou eu que estou dizendo. Estudos bem realizados em que você pega de forma cega, sorteia um grupo com uma sonda reutilizada e outra com a sonda estéreo, essa sonda mais moderna, a Sim, chance de infecção ela é a mesma praticamente. Só que entendi. a gente sabe é como uma pessoa andar de Ferrari ou andar de um Fusca antigo. Os dois vão Uhum, chegar no mesmo tempo. Ou quer uhum. dizer, os dois vão chegar No talvez mesmo não no mesmo lugar. tempo, no mesmo lugar, mas um vai chegar com mais conforto e outro com menos conforto. Então, com a Entendi. sonda que é reutilizada, você vai ter que guardar ela, você vai ter que pegar, vai ter que lavar, e vai ter que passar um líquidozinho para fazer o gel para lubrificar. Uhum, Pronto. Pode ser que ele entendi. incomode um pouquinho mais, mas a outra, as duas passam a contento. Entendeu? Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Eu tenho mais 5 dúvidas somente. A gente Pois está não, com um pode. tempo
finalizando. Conforme for, se cair a live, eu posso retornar a chamada só para a gente terminar essas 4 Lógico, perguntas? sem dúvida, como Tá quiser. joia, então vamos seguir. Em relação ao esporte, quem tem ampliação e o Mitrofanov, existe alguma precaução para praticar esporte? É possível fazer? Alguma recomendação? Nenhuma recomendação. É possível esporte, é possível praia, é possível piscina, é possível tudo. Vida normal. Certa vez eu ouvi que seria interessante fazer o cateterismo antes de praticar alguma atividade física. No caso, vai jogar futebol para a bola, de repente levar uma bolada na barriga, e se a bexiga estiver muito cheia, isso faz algum sentido para o senhor? Olha, assim, se você esvaziar a bexiga antes de qualquer atividade que possa durar mais, é um conforto geral, porque Certo. você vai praticar um esporte, e vai levar um tempo. Você não vai parar o esporte para fazer um cateterismo. Mas não há nenhuma evidência de uma ruptura de bexiga. Aliás, a ruptura traumática de uma ampliação vesical, ela não é algo descrito. Ela rompe, na maior parte das vezes, por não fazer o cateterismo. Sim. E não Opa, por uma desculpa. ruptura, não por uma ruptura traumática da bexiga. Mas, obviamente, Certo. é igual, geralmente, quem vai jogar futebol, urina antes de jogar futebol. Qualquer um. Independente, né? Independente, porque não quer sentir o Sim. desconforto de ter, no meio do jogo, sentir vontade de urinar e ter que sair do jogo para urinar. Então, é como qualquer criança. Antes do jogo, faz o cateterismo, porque para não ter vontade, uma percepção. Porque quem tem ampliação sente uma percepção de que a bexiga está cheia. Não é bem aquela vontade como outra pessoa sente. Mas sente percepção. Entendi. Tem percepção. Tenho 2 questões aqui. Em relação à ampliação Mitrofanov, existe uma possibilidade maior em ter, o senhor até falou isso anteriormente, pedra na bexiga, devido à ampliação, e também desenvolver câncer futuramente, devido à ampliação? Isso. A ampliação, se diz que há uma chance maior, como eu falei, de ter cálculo. O nosso trabalho é muito citado na literatura, mostra que não é bem assim, mas digamos assim, que é uma questão, aí isso é muito importante. Há necessidade de se fazer uma ultrassonografia anual. Por quê? Porque quando detecta a pedra, é preciso que ela seja pequena, porque aí a gente consegue tirar por via endoscópica, mesmo pelo Mitrofanov, a gente pode ir lá, buscar a pedrinha e sem precisar fazer corte. Então, por isso o segmento com ultrassom é muito importante. Quando a pedra é maior, jamais se deve quebrar a pedra. Isso que o nosso trabalho mostra também. Quando quebra a pedra, você não consegue esvaziar completamente, sempre vai ficar alguns resíduos entre as alças intestinais da ampliação, que não vai ser visível, e esse fragmentozinho vai virar um fragmento maior no futuro. Então, a pedra é uma questão. Qual foi a outra que você falou? Em relação à possibilidade de desenvolver câncer na bexiga. Isso. O câncer na bexiga, se imaginava que a ampliação era uma causadora de câncer, e o próprio grupo de Indiana, que publicou isso, depois eles seguindo os pacientes, eles viram que o único segmento que aumenta a chance, parece aumentar a chance de câncer, é quando se faz ampliação com o estômago, e que a gente não faz mais ampliação com o estômago. Então, o risco é igual à população em geral. Então, não tem essa necessidade que antes se tinha de fazer, por exemplo, exame endoscópico, depois de 5 anos de idade, todo ano, fazer endoscopia. E acompanhando, né? Então, quando é que a gente deve se preocupar? Se a ultrassonografia mostrar alguma massa na bexiga, ou se começar a ter sangramento na bexiga, aí a gente tem que fazer uma endoscopia para avaliar como é que está lá por dentro. Perfeito, tudo bem. No nosso grupo tem algumas pessoas que têm uma idade mais avançada e que fizeram aquela derivação de urina mais usada tempos atrás. Eu até escrevi o nome aqui, vou ler. Ureterossigmoidostomia. Ah, tá. É isso? Isso. É aquela derivação urinária que eu acredito que vai
para o intestino, é isso? Isso foi muito feito no Derivação da passado. urina para o sigmoide, é isso? Isso. Falei certo? Ok. Certíssimo. E aí, essas pessoas do grupo, não são poucas, elas querem saber os benefícios e os riscos dessa técnica, que foi mais utilizada anos atrás, décadas atrás até. Isso. Se a pessoa estiver adaptada, ótimo, tá? Uhum. Ótimo, não precisa fazer nada. Mas por que ela deixou de ser utilizada? Porque pela proximidade com o reto, porque ela vai exatamente no reto, no sigmoide, que tem muitas fezes, há uma taxa muito maior de pielonefrite, de infecção renal. Então, isso Sim. pode comprometer os rins, pode dar cicatriz renal. Isso é uma das razões. E a outra razão é que aumenta a chance de câncer de reto e sigmoide. Então, quem faz esse tipo de ampliação tem que anualmente fazer uma colonoscopia, uma Uhum. retossigmoidoscopia, para triar para aparecimento desse tipo de problema. Doutor, Por isso ela foi abandonada. sim. E esses casos onde não há uma boa adaptação, é possível reverter para outra técnica ou é Sem, irreversível? sem dúvida, sem dúvida. Aliás, antes da ampliação de bexiga, o rim era derivado para outros segmentos, como, por exemplo, Uhum. colocar, aí fica como se fosse uma colostomia, né? Uma alça Isso. intestinal que vai para a pele, ou os uretérios, os canais que vão do rim, vão direto para a pele. Depois da Uhum. ampliação, a gente passou a fazer a desderivação, ou seja, colocar de volta tudo como tem que ser, né? Fazer uma bexiguinha Sim. lá. É possível, sim, claro. Que ótimo, ótimo saber. Eles vão gostar de saber disso. Bom, para finalizar, então talvez a gente consiga finalizar. Veja bem, eu acho que a gente tem, batendo um papo a respeito disso, a gente tem a oportunidade, como o senhor falou, de desmistificar a ampliação vesical, entender que é uma possibilidade que agrega qualidade de vida às pessoas, crianças, adolescentes, adultos. E eu queria saber a sua opinião, ou se o senhor tem algo a acrescentar em relação à escolha do melhor momento para ir para ampliação. Vou te dizer, eu recebi um depoimento, vou ler aqui para o senhor, tá bem? A mãe pergunta assim: gostaria de saber se existe uma idade adequada para fazer essa etapa. Meu filho foi submetido a uma cirurgia e já fizeram a ampliação e a mitro com 3 anos de idade. Ele não deixava ninguém sondar ele no hospital e em casa foi pior ainda. Hoje ele faz acompanhamento psicológico, pois desde a cirurgia ele ficou uma criança muito agressiva e não deixa ninguém tocar nele. Nem quando se machuca, nem quando se machuca ou na fisioterapia para colocar os eletrodos. Ele grita de medo. Por que eu trouxe esse depoimento para a gente finalizar? Para entender se há aí um momento onde a criança está mais madura, quando se há a escolha, né? Porque às vezes você necessita fazer ampliação e o Mitrofanop, porque existem outras questões que, pronto, é necessário, é para manter a saúde, a questão da saúde renal, ok. Mas quando há a possibilidade de escolha, de se esperar um pouquinho mais, de deixar aquela criança amadurecer um pouquinho mais, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. O senhor havia falado em relação aos 5 anos, que normalmente é o momento onde as crianças estão ficando com, estão mais, como é que o senhor falou? Em relação O cérebro já amadureceu, mais então ela. amadurecido, Isso. exatamente. Então Ó, ela urina como. a gente vai fechar em 20 segundos. E aí, conforme for, a Então, gente volta só para o senhor finalizar essa parte, pode ser? perfeito, pode ser Eu sim. já vou encerrar aqui e eu já te chamo novamente. Tá bom, Ok? pode ser. Então tá, já Tá nos bom. falamos. Obrigada, doutor. Nada. Até já. Desculpa, doutor. Nada, foi tudo Mas certo. são muitas questões, é muito assunto para Não, é bom, a 59 gente está minutos. aqui, a gente está aqui para isso mesmo, para tirar as dúvidas. Então, só retomando o que eu estava dizendo, em relação à maturidade da criança, como é que a gente pode, como pais, como é que a gente pode avaliar aí, botar numa balança a necessidade que ele tem de fazer ampliação, uma idade que seja mais normal fazer essa etapa cirúrgica, em relação à maturidade de cada criança, que isso é muito individual. Como é que a gente sabe que chegou a hora, sabe? Queria saber a sua Então, opinião. apesar de ser possível fazer ampliação em crianças mais novas,
Uhum. Eu diria que o índice de sucesso, ele é igual. Mas sucesso com relação à taxa de complicações. Mas a gente tem que Tá. levar em conta o sucesso com o que está no entorno da ampliação. Ou seja, a adesão ao cateterismo, se a criança ela vai aceitar naquele momento ou não, porque a demanda, né, é uma cirurgia que não é uma cirurgia pequena, apesar de ir super bem, mas não é uma cirurgia pequena. Sim. Então, como a criança com 2 a 3 anos, ela ainda, né, ela não está muito preocupada, porque não tem ainda cognição suficiente para entender a pressão social que é a continência urinária, Uhum. então eu costumo esperar mais. E aí eu vou tateando. Geralmente eu faço depois dos 5 anos de idade. Obviamente, cada caso é um caso. Não Uhum. é? A gente não pode julgar o que foi feito, obviamente, é, com, com o garoto que fez que realizou a cirurgia. Não Porém, é quando a objetivo criança. isso. Não é Hein? objetivo fazer um julgamento. Só trouxe um Isso. depoimento para a gente discutir as Então, exato. visões. Então, mas eu geralmente eu espero um pouco mais e faço Uhum. com um pouquinho mais velho, porque logo, logo, assim, eu tenho crianças com 8, 9 anos de idade que elas se autocateterizam, elas ganham independência. Sim. Então, ela participa da cirurgia, participa do momento, ela já sabe que ela quer fazer, porque ela quer estar seca, ela participa daquilo, entende o que vai ser feito. Então, é uma Essa, idade que eu essa considero que seja uma idade vontade, melhor. essa vontade que desperta na criança, eu acho que é até um bom sinal de que talvez tenha chegado o momento, né? É um bom gatilho. É um Às bom vezes gatilho. os pais, eles se preocupam muito em deixar a criança já. Eu entendo isso aí, não é? Essa Uhum. questão da normatização, da normalidade, né? De todo mundo começar a largar fralda com 2, 3 anos, ele quer que o filho largue fralda também nesse período. Só que a gente Sim. tem que entender também que no mundo existem os diferentes e Uhum. que a gente tem que aceitar as diferenças e nesse momento uma criança ela não está preocupada com outra, na verdade, entendeu? E as crianças também têm que evoluir nesse aspecto e fazer com que a criança participe ativamente, entenda, e aí com 5 anos ela provavelmente ela vai querer. E 5 anos, obviamente, não é um ponto de corte, porque a criança, tudo é maturidade da criança, né? Ela pode Sim, estar mais claro. madura mais cedo. Isso, certamente, isso, a meu ver, faz uma diferença. E eu acho que existe um certo, não é uma diretriz, mas um certo senso comum em fazer a cirurgia um pouco mais tarde. Entendi. Tá joia. Eu Tá? acho que a gente fecha aqui. O senhor foi Tá muito ótimo. esclarecedor, acabou com as dúvidas que me encaminharam, deu tempo de Que tudo. ótimo. Olha, eu te agradeço novamente. A gente fica muito feliz de vocês estarem mais próximos da gente, participando mais. Antigamente a astrofia vesical era uma escuridão, né? E hoje a gente tem as informações muito acessíveis. E com certeza isso é em razão da disponibilidade que vocês nos dedicam. Então, eu te agradeço imensamente. A gente acompanha, o grupo todo te adora, gosta muito do seu Que bom. trabalho, tá bem? Então, eu te agradeço muito. Agradeço muito a participação das pessoas que estiveram aqui com a gente, nos ouvindo. E espero daqui a algum tempo a gente bater mais algum papo. Vamos ver o que acontece daqui para frente, não é mesmo? Eu Obrigada. agradeço as suas palavras generosas. Eu acho que isso acontece muito menos pela minha disponibilidade, mas por existir grupos, né, como vocês que abraçam a causa, se doam para isso, e graças também à tecnologia que permite que a gente esteja, né, apesar É de verdade. distante, estejamos tão perto, né, uns dos outros. É Muito bom. verdade. Obrigado, Obrigada, querido. doutor. Tenha uma boa noite e até a próxima. Tchau. Tchau a Tchau, todos, viu? tchau. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.